Como produzir o seu mel? Vamos começar na forma bem básica. Tem muita gente que está começando agora, que está acompanhando a gente, que está assistindo essa live aqui. E vou começar com uma pergunta bem simples, que eu nunca fiz a pergunta ao professor. Mas é uma questão que eu acredito que poucos apicultores sabem a resposta. É verdade. Professor, o que é o mel? Como é que se faz mel, professor? Vamos lá, meus amigos. Todo mundo realmente tem essa dúvida, tem essa pergunta na cabeça. E até os apicultores. O que é mel? Tem gente que responde e nem estuda ali a questão do processo de fabricação de mel, de entender como é que funciona o processo de fabricação do mel. Ele é de origem animal, vegetal, Exatamente. de abelha? O mel, meus amigos, ele é um produto de origem animal. Quem faz o processo de fabricação do mel é a abelha. Mas mesmo indo da flor, do néctar? O néctar não é mel. O néctar não é mel. O néctar é a matéria-prima que ainda está na flor. Então a gente tem que ter um entendimento de que existe uma matéria-prima na flor. Que matéria-prima é essa? É o néctar da flor. A abelha ela vai até o néctar da flor, a abelha campeira, né, que é aquela última etapa da vida da abelha, que a abelha é responsável pela busca do néctar, do pólen, da água e dos demais insumos que ela traz para dentro da colmeia, e ela vai até a flor para poder coletar o néctar. Ali ela está coletando o quê? A matéria-prima que ela utiliza para fabricar o mel. Então, néctar não é mel. Isso é a primeira crença limitante que tem que quebrar na cabeça de quem está assistindo. Uma coisa é o néctar, a outra é o mel. A abelha campeira, na hora que ela bebe o néctar, ela joga o néctar da flor para dentro do estômago dela e leva aquele néctar lá para a colmeia. Na hora que ela chega na porta da colmeia, ela passa para uma outra classe de abelhas, que são as abelhas engenheiras, que são as abelhas responsáveis pelo processo de quê? O processo de transformação do néctar em mel. Então aquele néctar que estava no estômago da campeira, aquela campeira vai regurgitar, é um vômito mesmo, ela vai regurgitar aquele néctar na boca de uma engenheira. Aquela engenheira que trabalha dentro da colmeia vai passar aquele néctar dali a alguns minutos ou horas para uma outra engenheira, que passa para uma outra engenheira, que passa para uma outra engenheira, que passa para uma outra engenheira. Esse processo vai acontecer com um número de até 10, 15 engenheiras, num prazo de até 72 horas. No final das 72 horas, a última engenheira, quando ela perceber que o mel está numa viscosidade ideal, que ele está num grau de amadurecimento ideal, que ele está com um percentual de água bem pequeno, aquela última engenheira, ela armazena o mel no favo. Então esse processo de passar o néctar de boca em boca, estômago a estômago, é um processo físico-químico. O processo físico é qual? De boca em boca, aquele néctar que era ralinho, que era da granulometria igual de água, que tinha viscosidade igual de água, quando vai passando de boca em boca, o que a abelha vai fazendo? Vai retirando água daquele néctar. Então ele vai engrossando, ele vai encorpando. E o processo químico é o processo da quebra da sacarose do néctar em glicose e frutose, na forma de açúcar invertido. Acrescido ainda de um elemento que tem no estômago da abelha, que são as enzimas, Thiago, que é o que dá a característica do mel de ser mel. Tanto é que a turma que faz falsificação do produto, eles não conseguem reproduzir o principal elemento que vem do estômago da abelha, que é qual? A enzima. Então a primeira análise que é feita em laboratório para determinar se o produto é de qualidade é se ele tem atividade enzimática. Se ele não tiver atividade das enzimas que vieram do estômago da abelha, não é mel. Então essa é uma análise que é a primeira das que é feita. Então o processo físico-químico que a abelha faz de transformação do néctar que ela colocou no estômago até a última engenheira, que é a que vai fazer o armazenamento do mel, é ali que acontece o processo de produção do mel pela abelha, que é um animal. Então é um produto de origem animal. A matéria-prima é de origem floral. E é verdade que o ser humano não conseguiu até hoje fazer nada semelhante ao mel? Não consegue? Nada semelhante ao mel.
Nada semelhante ao mel. Por que ele nunca conseguiu fazer nada semelhante ao mel? Primeiro porque o ser humano, quando ele come o açúcar cristal, quando ele come a sacarose, ele quebra a sacarose igual à abelha. Ele quebra. No estômago do ser humano, ele quebra a sacarose igual à abelha, também quebra a sacarose na forma de glicose e frutose. A diferença, ele regurgita aquele produto para a boca de uma outra abelha até chegar no favo. O ser humano não regurgita. O ser humano encaminha a glicose e frutose para a corrente sanguínea, que por sua vez vai cair para dentro da célula para ser transformada em ATP na forma de energia. Esse é o processo bioquímico no ser humano. Então, como que o ser humano vai produzir um produto a partir do néctar floral para poder adquirir as condições idênticas à de um mel verdadeiro? Nenhum outro animal na face da Terra tem a capacidade de transformar o néctar da flor em mel do que a abelha. Só a abelha tem essa condição, essa capacidade, esse dom. E o que o mel tem como alimento especial, professor? O que ele tem de especial que vem do processo de produção da abelha lá no estômago dela, primeiro, é a questão da atividade enzimática. A atividade enzimática que entra para dentro do mel, quando o ser humano ele come aquele mel, aquela enzima da abelha, ela também vai ter atividade no nosso estômago. Então ela vai ajudar o quê? No processamento do nosso alimento, no sistema digestório, na manutenção das bactérias da flora intestinal que estão no nosso organismo. O segundo elemento que está muito presente no mel é o peróxido de hidrogênio que está contido no mel. O que é o peróxido de hidrogênio? É você ter ali uma quantidade de hidrogênio no mel que vai tornar aquele mel um agente antioxidante no organismo. Então aquele hidrogênio que está a mais, que dá a característica de peroxidade no mel, quando ele encontra uma bactéria, ele mata. Quando ele encontra um vírus, ele mata. Quando ele encontra uma levedura, ele mata. Então a atividade antimicrobiana daquele mel é diferenciada. Nenhum outro alimento adoçado ele tem a capacidade e a condição de matar micro-organismo como o mel. Então muita gente às vezes questiona assim, não, o amido de milho. Ou então aquele caro com K, né? O caro com K que é o amido de milho. Ele é gostoso igual o mel, ele pode ser gostoso, mas a atividade biológica não tem nenhuma. Ali é glicose pura. Aquilo inclusive é uma bomba para quem é diabético, porque é glicose pura, ele não tem nada de frutose na composição. Então, quando você compara esses alimentos, aqui tem toda a diferença. A pessoa que come açúcar cristal, como eu falei, ela vai quebrar o açúcar cristal em glicose e frutose. Só que a quantidade de radical livre produzida daquele processo digestório, da quebra da sacarose, ele vai ficar na corrente sanguínea da pessoa. Aquele excesso de radicais livres, ele não é eliminado. No caso da abelha, o radical livre ele também é produzido no processo digestório. Mas o radical livre ficou no corpo de quem, Thiago? Ficou no corpo da abelha. Então, quando a gente come açúcar cristal, a gente produz radical livre daquele processo digestório do açúcar cristal. Mas quando a gente come o mel da abelha, como o radical livre ficou lá no organismo da abelha, o mel da abelha ele vai passar a ter uma atividade de sequestrar radical livre do nosso organismo. Então o açúcar cristal provoca envelhecimento. O mel ele vai retardar o envelhecimento, porque ele é um sequestrante radical livre. Isso, pessoal, eu estou falando um pouquinho das atividades biológicas do mel. A turma que estiver com a gente semana que vem no curso Apicultura Básica, né, Thiago? Quando a gente tiver a chance de detalhar com vocês outros aspectos do mel, vocês vão ficar maravilhados com os benefícios desse produto para a saúde humana. Não tem nada que se equipara ao mel da abelha nesse sentido. Professor, eu vou fazer aqui a pergunta do Eurípides. Vou fazer uma pergunta e encaixa dele também. Para a abelha, qual que é a importância do mel? Porque o Eurípides pergunta para a gente assim, professor, as abelhas sobrevivem na ingestão de água, mel, pólen e própolis? Não, ela só não alimenta da própolis. Então o que é o mel para a abelha e o que é o própolis para a abelha? Vamos lá, o mel para a abelha, ele é a fonte de carboidrato de energia, que é a mesma fonte de energia para qualquer animal na face da Terra. A abelha, o ser humano, o gato, o cavalo, o cachorro, né? Todo animal ele come o alimento com o objetivo de obter o quê? De obter o carboidrato que vai ser a fonte de energia para a transformação de ATP dentro da célula daquele animal. A abelha é um animal,
Tem gente que pensa assim, não, professor, a abelha é um inseto. A abelha é um inseto, é da classe dos insetos. E a classe dos insetos, ela está dentro do quê? Está dentro do reino animal. Então, todo inseto é um animal, porque é da classe dos insetos. Então, quando a gente tem ali a figura do mel, é para obtenção da energia, da fonte de carboidrato, que por sua vez, dentro do organismo, dentro da célula, vai virar ATP para obter energia. Isso é para qualquer animal. Para a abelha, para o ser humano, para o gato, para o rato, para o cachorro. Qualquer um. Tá bom? Quando a gente pensa no pólen apícola, o pólen apícola já é a fonte de proteínas, de vitaminas, de sais minerais. Então, todas essas fontes de alimento que às vezes a abelha ela tem que buscar numa outra fonte de alimento que não seja o mel, vai buscar no pólen. O mel, ele não é um produto rico em proteína, ele não é rico em sais minerais, ele não é rico em aminoácidos. Se você encontrar uma embalagem de mel dizendo que ele é rico em proteína, corre daquele produto que tem algo errado, porque o mel não tem proteínas. O mel ele tem carboidrato, ele tem um índice de peróxido de hidrogênio muito elevado e tem uma capacidade sequestrante radical livre muito alta. Acabou. Acabou. Então a fonte de proteína, de vitaminas, de sais minerais vem do pólen. Própolis a abelha não come. Própolis a abelha não consome. Ela coleta própolis lá na natureza, transforma aquela seiva bruta da planta em própolis para poder vedar as frestas que existam nas colmeias. Qualquer fresta que exista dentro da colmeia, ela vai encher de própolis para poder dar uma proteção, uma segurança ali dentro da colmeia. É por aí, Thiago. Bacana, professor. E qual que é a importância para o apicultor ter esse conhecimento? Saber como é que é feito o mel, saber o que é o mel? Qual que é a importância do apicultor? A importância disso, porque se você se tornar um apicultor, ou se você já for um apicultor, e não tiver esse conhecimento, como é que você vai explicar para o seu consumidor? Qual que é a pergunta que todo apicultor mais recebe todo dia? Seu mel é puro? Você recebe essa pergunta todo dia. E como que você vai derrubar essa crença limitante na cabeça do consumidor? Ele acha que o produto, pelo fato dele estar aqui dentro da embalagem, deixa eu até pegar o mel aqui do Douglas. Não está o nosso aqui, não está na outra prateleira aqui, mas tem o mel aqui do Douglas, que é lá de Caldas Novas, né? Todo mundo pensa que pelo fato do mel ele estar numa embalagem com rótulo, que ele é um produto industrializado, então é um produto falsificado. Isso é uma crença limitante. Na cabeça do consumidor, o mel ele é bom dentro da garrafa de caninha 51, dentro da garrafa de cachaça, dentro da garrafa de uísque, né? Dentro do pet de refrigerante, com um sabugo de milho tampando, com muita sujeira dentro. Não, bom é aquele mel que tem na garrafa pet, sabe, Thiago? Aquele que tem lá na feira, que tem um sabugão de milho, que tem 3 colarinhos de espuma. Aquilo ali é o mel, mel da roça. Com pedaço de abelha dentro é o mel da roça. Aquilo é lixo. Aquilo é falsificação, pessoal. Tá? Então o produto não é porque ele está numa embalagem, que ele está numa rotulagem, que ele está inadequado. Muito pelo contrário. É aqui que ele passou pelos processos de boas práticas de fabricação. É aqui que denota que ele foi processado, que ele foi beneficiado no ambiente limpo, que ele recebeu ali água e sabão para lavar, né, o assalo, o ambiente, que o ambiente foi higienizado com álcool 70%, que a embalagem foi higienizada com 70%, com álcool 70%, que o produto teve um cuidado microbiológico. Então, quando você tem tudo isso, é o que denota a qualidade do produto que você vai ter na sua mão. Né? Eu me recordo também, professor, de um vídeo que a gente lançou tem pouco tempo, essa semana ainda. O professor falou sobre a questão de como é que é feito o mel e da importância do apicultor conhecer isso para saber o manejo correto de colocar melgueira. Sim. E muita gente manifestou falando que não sabia disso, né? Até para o manejo é importante. Até para o manejo é importante, sabe? Se a abelha ela beneficia o néctar da flor em até 72 horas, tem apicultores que acreditam que o local de colocar uma melgueira vazia... Melgueira, pessoal, para o pessoal que está aí, que vai acompanhar o curso de apicultura básica, que às vezes não sabe o que é melgueira, vai descobrir lá. A gente vai falar lá no curso para vocês, é o local onde a abelha armazena o mel. Quando o apicultor ele vai colocar a melgueira, tem apicultores que acham, não, eu tenho que colocar a melgueira vazia imediatamente acima do ninho, embaixo das outras melgueiras cheias. Que aí a abelha vai encher mais rápido, que aí a abelha campeira, ela vai chegar com o mel e armazenar no favo. Não é a abelha campeira que armazena o mel no favo. Quem armazena o mel no favo é a abelha engenheira no prazo de até 72 horas. Então é diferente o processo.
E é esse o ponto que você tem que estar atento para quê? Até para você saber a maneira como você vai manejar corretamente e não correr um risco de repente, nessa de tirar a melgueira, colocar a melgueira, vai que dá um azar de matar a rainha. Verdade. É ou não é? Professor, e o Eloy, falando sobre o mel, o Eloy falou assim, olha, uma pessoa me falou que ela não come mel porque resseca o intestino. Isso pode acontecer? Existe alguma coisa do mel com a flora intestinal? Não, isso não existe não, de ressecar o intestino não. Muito pelo contrário, o mel ele vai fortalecer a flora bacteriana, fortalecer a flora intestinal. Quando você entra com um produto que ele sequestra radical livre, então ele está retirando o radical livre do processo digestório. Se você tiver, por exemplo, consumido um café com açúcar antes e entrar com o mel logo depois, o mel ele vai ter uma atividade de sequestrar o radical livre daquele café com açúcar que você tomou antes. Então ele vai promover a flora bacteriana, a flora intestinal. Que 80% do sistema imune do ser humano, ele está na flora intestinal. Tem gente que preocupa em reforçar o pulmão, reforçar o fígado, reforçar o baço, reforçar o pâncreas. Esses órgãos são importantíssimos de você cuidar. Mas antes de você cuidar de todos eles, você tem que cuidar do seu intestino. E como que você cuida do seu intestino? Alimentando saudável. Então você entrar o mel, entrar a própolis, entrar o pólen, entrar ervas da fitoterapia brasileira, é isso que vai trazer o quê? Os benefícios adequados que toda pessoa precisa do mel. Isso aí é mito, viu, meu amigo? Isso aí é crença limitante. Não cai nessa, não. Em cima da questão que o professor colocou, aquela pergunta que a gente sempre ouve, esse mel é puro? A gente vê que o consumidor tem interesse do mel puro. Ele quer o mel puro. Ele quer o mel puro. Qual a melhor forma de se obter o mel puro, professor? Bom, tem duas formas. Tem duas formas, né, Tiago? A primeira forma é você estabelecer contato com um apicultor que exista no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Hoje tem apicultor em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Se a gente chegar aqui no Parque Ateneu, que é o nosso bairro, além da gente aqui, deve ter mais uns 4 ou 5 apicultores aqui, né, Tiago? E todo mundo aqui tem mel. Todo mundo aqui tem mel, esses 4, 5 apicultores e a gente também. Então você criar um vínculo com esse apicultor. Quem é esse apicultor? Vai até ele, pergunta sobre o produto dele, pergunta sobre o mel dele. Pode perguntar, seu mel é puro? Pode perguntar, isso aí é do direito do consumidor. Sim. Saber como é que o produto foi beneficiado, tudo mais, a embalagem adequada, e aí ele vai te explicar o que é mel. Ele vai te dizer o que é o produto. Então você criar um vínculo, criar um laço. Esse é o primeiro meio de você conseguir um mel de boa qualidade. E qual que é o segundo meio da pessoa conseguir o mel, né, Thiago? Tornando-se um apicultor, uma apicultora também. Produzir seu mel. Produzir o seu mel. Que é o título da nossa live hoje. A ideia é essa. Então você que é consumidor, você que de repente vai para o nosso curso, Apicultura Básica na semana que vem, você ter a oportunidade de aprender uma atividade profissional, e é uma atividade profissional, que ela tem reconhecimento, né? Ela tem reconhecimento a nível de você estabelecer a abertura de empresa, estabelecer a abertura de um MEI, você ser reconhecido como apicultor, como apicultora, isso é uma atividade profissional válida. Então você ter esse conhecimento é o que vai trazer todas as condições de quê? De você trazer um alimento saudável para dentro da sua casa, comer bem, alimentar bem, você colocar sua família para alimentar bem, você oferecer um alimento saudável para as pessoas que estão à sua volta, não é? Tem gente que vende porcaria, tem gente que vende álcool, tem gente que vende droga, tem gente que vende tudo quanto é coisa ruim. O apicultor não vai vender isso, o apicultor vai vender coisa saudável. É nobre, né? É nobre. Então não é você ofertar um produto que muitas vezes é travestido ali de benefício, mas que a gente sabe que leva às vezes ao vício. É você oferecer um produto nobre da abelha, que ela promove com extrema grandeza e que traz ali benefícios sem igual, né, Thiago? Professor, o Wilton Kanzler, ele tá lá no Facebook e fala assim, olha, eu amo abelhas, mas eu tenho um certo medo das abelhas em segurança de manejo. Como é que faz, professor, quando a pessoa tem esse receio, tem medo, até que tem vontade de conhecer mais, tem vontade, e aí, dá para criar, dá para vencer isso? A abelha ferroa? Ferroa. A abelha ataca? Ataca. Só que a abelha ferroa e ataca aquela pessoa que não tem conhecimento do que é a abelha e não tem conhecimento de como que vai trabalhar com ela com segurança. Quando a gente fala trabalhar com segurança,
Não é só vestir o macacão, não é só botar a luva, não é só colocar a bota. Quando a gente fala segurança, é até a maneira como você vai instalar seu apiário. Apiário tem distância de segurança, tem distância da estrada, tem distância da sede da propriedade, tem distância do local da criação. Tudo isso vai denotar para você o local correto de instalar o apiário. No curso, na semana que vem, nós vamos falar isso, né, Thiago? Nós vamos detalhar esse processo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo da segurança, a roupa correta. Então, você usar macacão, luva, bota, máscara, tudo bonitinho, para você estar com o seu equipamento EPI 100%. Quem usa o equipamento EPI de maneira correta, a chance de ter um acidente com a abelha, de ter um acidente com a apicultura é zero. Né? É zero. E vou até colocar a pergunta do João Moraes, que tem a ver com o que o professor está falando aqui. Ele pergunta, quem tem alergia à picada de abelha, pode virar apicultor? Ou está privado de atividade para sempre? Não, isso é uma outra crença limitante também. O alérgico pode mexer com a abelha? A gente está aqui com o William. O William é o que comanda aqui toda a parte aqui de TI aqui, de transmissão de câmera, né, William? E o William, o William é alérgico. O William é alérgico, né, Thiago? O William é alérgico. E ele teve a oportunidade, quem pegou a live aí no início, aquela transmissão ali que vocês viram da gente colhendo o mel da última safra, quem fez aquela gravação foi quem, Thiago? Foi o William. Foi o William. E ele estava dentro da roupa. Ele estava protegido dentro da roupa, é um macacão especial que chama o macacão bodoquino amarelo. É um macacão 100% à prova de ferroada, né, William? E o William não tomou nenhuma ferroada. Nenhuma. Ele estava doidinho para tomar ferroada. Ele até estava doido para tomar uma ferroadinha. Deixa eu ver se eu sou alérgico mesmo. Para estrear, queria estrear. Para estrear. Acabou que ele não tomou ferroada nenhuma. Ele está aqui, ó, morrendo de vontade até hoje, né, William? Mas é super seguro, pessoal. Então não tem disso. Até o alérgico. Estou falando do William. Eu cito para vocês, são dezenas de alunos da Companhia da Abelha que continuaram no processo da apicultura, que continuam trabalhando com a abelha, que tem os apiários montados, que tem a produção de mel, que efetuam os processos de manipulação dentro das suas salas de mel, com total segurança e não tem problema nenhum. Então é uma outra crença limitante também que a gente vai derrubar semana que vem. Verdade. Inclusive, nessa colheita, foi uma colheita muito grande, foram 2 dias de trabalho, né, 2 dias de trabalho. Foi intenso, né, cara? 8 pessoas, umas 8 pessoas no primeiro dia, muitas pessoas participaram e ninguém levou nenhuma ferroada, né? E eu considero que a colheita é o momento que tem mais atividade de abelhas. É o momento que a abelha ela tá mais defensiva para poder fazer o quê? Proteger o produto dela. Exatamente. Então você imagina, o apicultor ele tá ali fazendo a colheita do mel. Isso é um outro mito também que a gente vai quebrar, porque muita gente pensa, principalmente a turma dos veganos, não, vocês arrancam todo o mel da abelha e deixam ela passando fome. Vocês matam as abelhas, né? Faz aquele alvoroço. E não existe nada disso. O volume de mel que a gente colhe, a gente ainda deixa 20 a 30% do mel nas colmeias. Então não tira todo o mel. Se você tirar todo o mel, se você tirar todo o pólen da colmeia, você mata o enxame. O apicultor vai fazer isso? O apicultor não vai fazer isso. Então existe a quantidade correta que você vai colher, existe a maneira correta que você vai colher. A colmeia da abelha, que vocês vão aprender o que é colmeia na semana que vem, a colmeia da abelha ela dá a condição da abelha separar tudo bacaninha. O que é ninho, o que é mel de armazenamento, o que é pólen. Então tudo ali fica muito bem determinado dentro da colmeia, que não tem risco de matar o enxame, né? Continuando aqui, professor, a questão da produção de mel. Qual que é o primeiro passo? Eu já decidi, quero produzir meu mel. Qual que é o primeiro passo que eu vou dar, professor? O primeiro passo, não tenham dúvida, meus amigos, é você buscar informação. Você não tem como estabelecer um processo de produção de mel, de criação de abelhas, sem você ter a informação adequada. Quando a gente fala ter a informação adequada, é você buscar um bom treinamento de apicultura. Criar abelha e produzir mel não é um método difícil, não é um método complicado. Agora ele é um método que carece de estudo. A pessoa tem que buscar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que aprofundar. Não é difícil, mas é muito rico em detalhes. E se você não tiver toda a informação na mão, você dá murro em ponta de faca. A gente tem aqui vários apicultores e apicultoras que nunca buscaram treinamento, só buscaram às vezes ali sites de internet ou bate-papos ali de WhatsApp, né? Ou canais de internet para poder entender o que é o processo da apicultura. Tem muitos bons sites e canais, mas eles não são suficientes para quê? Para poder nortear o conhecimento da apicultura. Existe um método. A apicultura não é você chegar e colocar abelha de qualquer jeito como se ela fosse galinha caipira. Existe um método que você vai trabalhar.
Existe uma sequência de trabalho que você vai estabelecer e que vai levar você à produção de mel e até à superprodução de mel. Professor, e para a pessoa que está começando a produzir o mel, vai começar a trabalhar com apicultura, tem que ter terra para começar? Tem que ter uma propriedade grande? Olha, é claro que se você tiver uma terrinha, é mais fácil, ótimo, né? mais fácil, tudo, aí você vai chegar para sua terra e você vai implantar, a terra é sua. Mas o fato de você não ter terra, e isso é uma realidade hoje muito presente. Quem está na cidade grande, hoje a gente tem aí mais de 90% da população brasileira que vive em área urbana. E às vezes a pessoa ali, ela não tem terra, ela não tem um sítio, não tem uma chácara, mas ela tem um amigo que tem, ela tem um parente que tem, ela tem ali um vô, uma avó, um tio, uma tia, um pai e uma mãe que mora lá no interior, que tem ali uma chácara, que tem uma fazenda, que tem uma propriedade rural, que você pode chegar naquela pessoa e falar assim, pô, fulano, ali você tem uma propriedade, tem muito verde, o que você acha da gente implantar ali uma apicultura e tal, que se sobra espaço pequenininho. Esse é outro ponto que a gente também vai mostrar no curso semana que vem, né, Thiago? Verdade. Você não precisa de uma área gigantesca. Você não precisa de uma fazenda inteira. Você precisa de uma área equivalente a um lote. Uma área de 12 por 30, 360 metros quadrados. Uma área de 360 metros quadrados, você implanta ali 40, 50 colmeias numa boa. No final ali de 12 a 18 meses ali, você está tirando seus primeiros 20, 30 quilos de mel por colmeia ali tranquilamente. E isso você utilizando o quê? Uma pequena área da propriedade. Então dá para implementar, dá para estabelecer. No curso também na semana que vem, eu vou mostrar para vocês uma montagem de apiário que nós fizemos. Nós filmamos, né, Thiago? Verdade. Nós filmamos uma montagem de apiário do zero. Estou mostrando todo o processo, como que você bate papo com o dono da propriedade, como que você convence o dono da propriedade, como que você mostra todo o trabalho, para quê? Para você constituir ali a utilização daquela área com segurança para o dono da propriedade e com tranquilidade para você produzir seu mel, né? Os grandes apicultores nem têm terra própria, né, professor? Porque não vale a pena você mobilizar o capital numa terra para você Numa ter terra um para apiário. você ter. Os apicultores grandes, eles não têm apenas um apiário, né, Thiago? É. Os grandes apicultores de 1.000, 2.000, 3.000 colmeias, eles têm um número ali de 10, 15, 20, 30 apiários. E nem por isso tem 30 fazendas. Exato. Às vezes ele tem até uma propriedade, que vai constituir um apiário dele e os outros 20 apiários. Ele põe em terra de terceiro. Quem se propõe a trabalhar com apicultura profissionalmente em grande escala, com grande volume de produção de mel, ele busca de fato ali o estabelecimento da contratação de áreas, da alocação de áreas, da permuta de áreas rurais, para poder instalar os outros apiários. Não precisa ter terra própria. Né? Verdade, professor. E um outro ponto também, essa questão de como montar um apiário, o professor está falando aqui por alto, mas vai ser tudo muito bem detalhado no curso. Nossa senhora, aqui nós estamos falando, pessoal, a ponta da ponta da ponta da ponta do iceberg. Nós estamos falando só o início do início do início. Na semana é o esquenta que vem, mesmo, é o professor. esquenta. É um curso imperdível. E no formato, então, que eu vou estar aplicando esse curso, né, Thiago? É algo que vai ser inédito. É para aprender vocês. mesmo. É para aprender. É para a gente pegar na mão de vocês. Eu vou pegar na mão de vocês. Vou levar vocês do zero até o apiário montado, até a produção de mel, pessoal. Mas, professor, é questão de custos. É caro produzir meu mel, professor? Tiago, é interessante isso que você está perguntando, que eu até antes de ontem eu soltei um vídeo desse no canal da Sierra Abelha. Por sinal, a turma aí que ainda não conhece o canal da Sierra Abelha, no YouTube, eu convido vocês a estarem conosco no canal. Rapaz, eu fiz uma contagem de atualização de vídeos lá. A gente falando que tinha 350 vídeos. Rapaz, nós já passamos de 550 vídeos. Gente. 550 vídeos. Nós temos ali já mais de 400 horas, tudo de vídeos voltados para a apicultura. Então eu convido o pessoal a entrar no canal com a gente e ver esse vídeo. Eu publiquei ele antes de ontem, se não me engano. E ele tem lá, é caro começar com a apicultura? Eu coloquei o título do vídeo esse mesmo. E ali eu denoto os valores que você tem que estabelecer. É claro que, como qualquer atividade, você vai ter um valor de investimento a fazer. Você tem um valor financeiro que você tem que estabelecer. Agora, quando a gente compara a apicultura com outras atividades agropecuárias, a abelha ela responde por aproximadamente 1 a 2% do investimento que você precisa fazer numa bovinocultura, numa suinocultura, numa avicultura. A atividade do agronegócio abelhas é a atividade mais barata em termos de investimento inicial que existe dentro da agropecuária brasileira. Então é muito barato. Quanto que você vai gastar?
Antes de eu dizer quanto que você vai gastar, qual que é o número de colmeias que você vai começar? O número de colmeias que eu oriento nos meus cursos é no máximo 5, 10 colmeias. Para você tirar o primeiro ano, viu, Thiago? E aprender a apicultura. Aquilo que você vai aprender no curso, que você vai ver no curso, você vivenciar na prática. Aí depois de 5, 10 colmeias no final do primeiro ano, se você vê que a apicultura é um negócio legal, que o calorão dentro da roupa é uma boa, que a ferroada da abelha... Ah, professor, mas você falou que não toma ferroada? Mas às vezes quando a gente está saindo do apiário que tira a roupa, toma uma ferroadinha. Então tem que acostumar com a ferroada, isso acontece. Então quando você vê que você acostumou com tudo isso, aí é a hora de você crescer. Então um investimento aí para 5 a 10 colmeias, você vai ter um investimento financeiro variando em torno de 6 a 8 mil reais de investimento. É um investimento barato. Esses 6 a 8 mil reais de investimento, quando você fizer a primeira colheita de mel naquelas 10 colmeias no final de 18 meses, espera-se que você colha, primeira colheita, espera-se que você colha nas 10 colmeias 300 quilos de mel. Nós vendemos aqui hoje na Companhia da Abelha o quilo do mel a R$50 o quilo. Os alunos da Companhia da Abelha, né, que já são do curso online, que já são da comunidade premium da Cia da Abelha, todos eles nós ensinamos a vender o mel também a R$50 e eles vendem a R$50. A gente tem um módulo até no curso que fala como vender o seu mel, ensinando o pessoal a vender o mel. Então você ali com 300 quilos de mel, você vendendo a R$50, você faturou 15 mil reais. Você não só pagou seu investimento, Thiago, como você já teve uma sobrinha financeira na primeira colheita de mel que você estabeleceu. Isso é o que representa e o que é a apicultura na vida de qualquer um. Né? Então, o professor poderia falar, eu vou começar com 5 colmeias. O que seria de despesa, o que eu teria de gasto, investimento? 5 colmeias você vai ter um valor aí em torno de 4 a 6 mil reais de investimento. Então, se for comparar com outros negócios do agronegócio, criar gado, rapaz, vai montar ali, por exemplo, ali uma bovinocultura. Com a apicultura você monta 5 caixinhas. 5 cabeças não dá, né? Você vai comprar 5 cabeças de vaca para ver se dá certo produção de leite com 5 cabeças de vaca. Só dá despesa, não paga. Ou você arruma umas 30, 40 cabeças de vaca boas para dar um volume de leite. Empata o capital. Empatando um capital alto, porque o investimento é muito alto. Ou então não vai ter retorno para você. A mesma coisa o cara que está ali na suinocultura, ou que está na avicultura, ou que está na piscicultura, ou que está no plantio de soja. Agricultura. Tem jeito de você ver se a soja vai dar certo? Você plantando meio hectare de terra de soja? Ou você trata de plantar pelo menos uns 30, 40 hectares de soja para começar a ter uma ideia da lucratividade? Ou é melhor você nem plantar? Que com meio hectare você não tem como estabelecer isso. Então o professor colocou uma vantagem bacana da apicultura, que você pode começar pequeno e pode escalar, vai crescendo. Você vai crescendo aos poucos. E a ideia é essa. A ideia é você tirar o primeiro ano de atividade, você começar suas 5, 10 colmeias, ver se a apicultura é um negócio legal, ver o que vai render de produção. Vencido esse primeiro ano, aí você vai ampliar. Você vai de 10 para 20, depois você vai de 20 para 40, de 40 para 80, né? Mas se a cada ano do seu projeto de apicultura você estabelecer a dobra do seu plantel, você começou com 10 colmeias, no segundo ano de 10 para 20, no terceiro ano de 20 para 40, no quarto ano de 40 para 80, no quinto ano de 80 para 160, no sexto ano de 160 para 320. Você com 320 colmeias, você já está colhendo aí 18 toneladas de mel por ano. Você já está alcançando sua independência financeira a partir aí de 4, 5 anos de um projeto de grande envergadura dentro da apicultura. Dá para trabalhar um projeto desse? O pessoal pergunta muito isso. Na cidade, professor? Não, a abelha não é para a cidade, pessoal. A abelha é no mato. A abelha é um animal do mato, não é um animal da cidade. A abelha é um animal que ela desenvolveu, que ela evoluiu, que ela buscou o espaço dela na natureza, no mato, na natureza. Não foi esse processo acontecendo dentro da cidade. Ah, professor, mas eu tenho aqui um quintal grande, eu comprei um lote aqui na cidade, foi de 1.200 metros, no tempo que a cidade era pequenininha. Então eu tenho um quintal no fundo que tem muita árvore, né? Dá para mim colocar um enxame de abelha lá? Não, dá não. Não dá porque nós estamos falando de uma colmeia de abelhas que quando chegar o período de produção de mel, ela vai atingir ali uma população de 100 mil abelhas. Vai que essas abelhas pegam uma criança passando no passeio, um idoso passando no passeio, uma senhora passando no passeio.
aí a responsabilidade vai ser sua enquanto apicultora, daquela abelha que atacou aquela pessoa. Então a segurança, e isso emenda a pergunta do colega que falou agora há pouco da questão do risco, a segurança passa por isso também. Abelha, criação de abelhas com ferrão é um animal que você vai trabalhar no campo, na área rural. Tá bom, pessoal? E nessa questão de segurança, o Mário Mendes está lá no YouTube perguntando para a gente assim: boa tarde, professor. Eu gostaria de saber se quando for mexer com as abelhas, por exemplo, na colheita do mel, as abelhas vão atacar a uma distância grande em relação ao apiário? Qual que é essa distância de segurança, professor? Olha, normalmente, porque você vai fazer colheita do mel, você não vai fazer colheita do mel em qualquer lugar, né? Às vezes mostra muitos vídeos aí no YouTube, muitos vídeos na internet, principalmente nos países asiáticos, né? O pessoal tirando ali mel da colmeia e fazendo a extração dentro do próprio apiário, em ambiente aberto, aquela confusão de abelha, e não é aquilo ali. Você vai ter que ter um ambiente apropriado, um ambiente correto. Para quem está começando a apicultura, às vezes vai fazer na cozinha de casa, mas é um ambiente fechado. Você vai fazer a colheita à noite, beneficiamento à noite, com segurança. Então não junta abelha. Não existe esse ajuntamento de abelha que o pessoal muitas vezes alardeia na cabeça. Então, para isso também, dentro do treinamento, a gente ensina até como que vai colher o mel. Aliás, a gente vai mostrar isso no curso, né, Thiago? Vai mostrar. No curso, semana que vem, a gente vai mostrar a gente colhendo mel. Vai ensinar o pessoal a colher mel. Nós vamos ensinar vocês a colher o mel. Como que colhe o mel corretamente, para você não carregar a abelha junto e não formar aquela confusão, tá bom? Por aí. Deixa eu puxar outra pergunta que o pessoal fez pra gente aqui, professor. Essa questão também, o pessoal do Socapas, tá lá no YouTube, perguntou pra gente. Professor, tem uma região que tem 242 hectares de mata diversa, lá no Paraná. E quer saber questão de quantidade de colmeias. A pessoa que está começando, como é que faz para saber quantas colmeias vai caber na propriedade dele, professor? Olha, pessoal, existe um e-book que eu deixei disponibilizado para toda a cadeia da apicultura no Brasil todo alguns meses atrás, que é o Manual do Mapeamento Apícola. É um e-book mesmo, tá bom? No descritivo da live, tá? E se não tiver, a gente pode colocar aqui. A gente vai colocar, viu, William, depois aquele link do Manual do Mapeamento Apícola, para todo mundo que estiver acompanhando. Tá nele? Você colocou? Beleza. O William colocou, pessoal, então tá no descritivo aí das lives. Vocês vão clicar e vão baixar o e-book, o Manual do Mapeamento Apícola. E ali você vai trabalhar com o Google Earth Pro, que é um programa que é usado muito pelo pessoal que trabalha com medição de área rural, né? O pessoal de topografia, lembrei o nome. E aí você vai estabelecer o mapeamento da área, você vai determinar a quantidade de pasto apícola, o número de colmeias, o potencial de produção de mel, tudo isso a partir do satélite. Professor... Então toda essa rede de satélites que a gente tem hoje no entorno, né, Thiago? Ela dá informação pra gente ali em tempo real de uma área que dá para produzir mel ou não. E aquela história que coloca 10 colmeias, se der certo, coloca mais 5, vai colocando até... A turma, isso existe, e por incrível que pareça, isso existe ainda hoje. Até hoje tem muito. A gente tem ainda aí muitos escritórios aí de Emater, Senar, né, das áreas de extensão rural, que trabalham o ensino da apicultura. Não, implanta 10 colmeias lá, se produzir bem com 10, você aumenta para 20. Se produzir bem com 20, você põe 40. Não é assim, não, se você pôr 40 produzir muito pouco, é sinal que você pôs colmeia a mais, então você reduz para 30. Então não é por aí. Você não pode pautar um projeto de apicultura, como um projeto de qualquer atividade agropecuária, você pautar em cima da tentativa e erro. A ideia da tentativa e erro, ela só vai levar ao erro. Seu projeto vai ser um fracasso. Seu projeto vai ser um fracasso. Existe ali a possibilidade de você ter na mão o número de colmeias, o potencial produtivo, até onde você pode chegar no processo produtivo e estabelecer dessa maneira ali a viabilidade econômica do seu negócio apícola dentro da sua área. E isso você vai fazer a partir do Manual do Mapeamento Apícola. O pessoal que já está inscrito no curso Apicultura Básica, eu convido vocês a fazerem o mapeamento já. Porque você já fazendo o mapeamento e chegando no curso terça-feira com o número de colmeias, aí você já vai ter uma ideia do que você tem que estabelecer na sua área, na sua propriedade ou na propriedade de um amigo, um parente, um vizinho, para você começar a implantação do seu negócio de apicultura, tá bom? Bacana. Professor, o Robel Rodrigues, ele tá lá no Facebook, tá falando pra gente que ele cria abelha há 19 anos e é alérgico. Tá lá no Piauí. Então, William, aí ó, qual que é o nome dele? Robel? Robel. O Robel, William, tá igual você, ele é alérgico também, e ele vai pro apiário, entra no macacão de apicultura e não tem problema nenhum. Robel, então, meu amigo, você é mais um exemplo que dá para criar.
fazendo a coisa com segurança, com a roupa adequada, com EPI de segurança, que risco tem? Risco é zero. Né? Então é você fazer a coisa tranquila, não tem problema nenhum. Parabéns, meu amigo, é isso aí. Outra questão também, professor, deixa eu abrir aqui o áudio tá beleza pessoal. O Felipe Oliveira, ele está no YouTube perguntando, professor, com quantas colmeias eu começo a ter retorno? Olha, você vai começar a ter retorno a partir das suas 5 colmeias que você começar. Você não precisa ter 100 colmeias para você começar a ter retorno. Se você implantou ali 5 colmeias, vou fazer a matemática de novo. Veja bem, 5 colmeias. Você vai fazer um investimento ali de 5 a 6 mil reais. 5 colmeias de abelha, quando você fizer a sua primeira colheita num prazo médio de 18 meses, 1 ano e meio, você vai colher em cada um 30 quilos de mel. 5 vezes 30, 150 quilos de mel. 150 quilos de mel vendido a 50 reais, você vai ter ali o faturamento da ordem de... Não fiz as contas aqui. Vamos pegar aí uma calculadora? Estou sem calculadora aqui. 150 quilos vezes 50. Vamos lá. 150 vezes 50. Isso. Dá 7.500. 7.500 reais. Você não fez um investimento de 4 a 6 mil reais? Então, na primeira colheita de mel, você já teve o quê? Já paga o Você já teve o retorno total do seu investimento. Obrigado, Janaína. Obrigado, Janaína. Você já teve o retorno total do seu investimento. Dali para frente, o que você produzir é só lucro. Ah, professor, então uma colmeia fica só nos 30 quilos de mel? Não, 30 quilos é a primeira colheita. Porque dali para frente, a gente também ensina, que aí já entra o método cia da abelha, né, Thiago? Que é a superprodução de mel. Hoje a gente está falando da produção do mel. Mas e a superprodução do mel? E aí a colmeia da abelha, você não vai ficar só naqueles 30 quilos em cada colmeia. Você vai implementar um método para aumentar a produção e a produtividade, que quando a abelha chegar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, você vai aumentando progressivamente aquela produção, onde uma colmeia de abelha ela vai te dar 40, 50, 60, 70, 90 quilos ou até mais quilos de mel. Aquele vídeo, que se você tiver visto no início da nossa live, onde eu coloquei ali um pedacinho da nossa colheita de mel, ali nós tiramos, na média, no apiário Minha Ponte, 62 quilos de mel por colmeia. Foi a média de produtividade. Tem gente que tira mais. Tem gente que chega a 80, 90. Nós tivemos uma campeã no apiário Minha Ponte que deu 115 quilos de mel. Uma única. Qual que é a meta nossa? É fazer com que todas as outras também agora eu ia perguntar isso. Cheguem no 115. Dá para replicar então isso? O professor dá para replicar uma campeã, professor? Dá para replicar uma campeã. A gente, inclusive, esse é o método, né? Esse é o método. A gente, inclusive, a gente vai estar disponibilizando aí até para a turma do próprio curso online, dentro de mais alguns dias aí, todo o método completo de produção de rainhas pelo sistema espanhol, aonde você tem condição de pegar a colmeia mais campeoníssima sua e produzir filhas daquela rainha. Ou seja, você ter rainhas, filhas de uma rainha campeã. Igual boi, igual vaca. E você vai pegar uma campeã de leite, 40 litros de leite por dia e tentar tirar ali o máximo de bezerras daquela vaca. Né? Então é um pouco por aí que a coisa funciona, pessoal. Professor, o Ederson Girardi está no YouTube perguntando para a gente, professor, o que está acontecendo que os entrepostos estão correndo atrás de mel? Tem vários grupos de apicultores que estão comentando isso. Ué, não tem mel no mercado aí. Não tem mel no mercado. Não tem mel no mercado. Não tem própolis no mercado. Na realidade, nunca faltou mel no mercado. Não sobrou. Nunca falta, sempre, nunca sobrou mel no mercado. O que houve no Brasil aí nesses últimos 3, 4 anos foi um acordo dos próprios entrepostos para poder derrubar o preço pago ao apicultor. O número de entrepostos não é muito grande. Então eles fecharam um cartel onde estabeleceram o preço que ia pagar e fixaram naquilo. Só que agora, com a pandemia do coronavírus, o mundo inteiro acordou que precisa consumir alimento saudável. Se o mel ele tem atividade antivirótica contra vírus que causa gripe, vírus que causa infecções intestinais, vírus que causam doenças no pâncreas, no fígado ou nos rins, será que ele não vai ter contra o coronavírus? Tem pesquisa correndo no mundo sobre o mel da abelha e a atividade dele para poder matar o coronavírus, que é exatamente o quê? Aquilo que a gente colocou no início, que é o índice de peróxido de hidrogênio presente no mel, que mata tudo quanto é vírus. O coronavírus é só mais um. A própolis, que essa então teve pesquisa direta mesmo, randomizada,
fase 3 com paciente, provando, dentro da USP Ribeirão Preto, não foi em faculdade de esquina não, dentro da USP Ribeirão, provando a atividade biológica da própolis brasileira contra o corona. Quando sai pesquisa dessa, o que a população vai fazer? Puxa vida, vou parar de comer açúcar cristal e comer mel. Vou parar de tomar Coca-Cola e tomar própolis. Então é isso que o pessoal está fazendo. Então a procura pelo mel no mundo, ela cresceu demais. E quais são os países que produzem mel limpo, de qualidade, em grande quantidade? Tem vários países do mundo, mas que produz limpo em grande quantidade, só o Brasil. E a gente não pode negar também, professor, que o pessoal às vezes ignora isso, que a apicultura faz parte do agronegócio. E o agronegócio está num tempo, uma época muito boa, dólar alto, né? Dólar alto, demanda de alimentos, a população do mundo, meus amigos, ela está crescendo. Né? Eu lembro um tempo atrás, mais ou menos um prazo aí de uns 2 para 3 anos atrás, que o mundo, nossa, atingimos 6 bilhões de pessoas. Só 3 anos atrás, nós já passamos de 7, já estamos chegando em 8 bilhões de pessoas. Todo mundo tem que acordar, tomar café da manhã, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que jantar e todo mundo tem que alimentar saudável. Ninguém vai ficar comendo porcaria. As pessoas vão procurar alimento saudável. Os produtos das abelhas são os que largam na frente na hora que você oferece ao consumidor no sentido dele buscar um bom produto, né? Então, quem trabalhar com apicultura, e a gente reforça esse convite, quem escolher trabalhar a apicultura não só vai estar incrementando uma atividade que vai melhorar a qualidade de vida dela, mas que você vai ter a chance de levar alimento saudável para milhares de pessoas. Isso é único. E só a apicultura é capaz de promover isso na vida de quem quer trabalhar com abelha.